Olá, gente. Queria falar hoje um pouquinho sobre esse livro aqui, A Era do Capitalismo de Vigilância. É um livro muito bom, né? Eu adorei. É gigante o livro, né? E são quase 100 páginas só de notas de rodapé. Então, né, um livro que vale notas de final de texto, aliás. Anotei bastante, né? Fiz bastante e gostei muito. Bom, a Shoshana Zuboff, tem uma formação em área de psicologia, né, e tal, então ela traz bastante essa questão psicológica das redes sociais, né, das redes, das big techs, né, das grandes companhias como Google, Amazon, todas essas companhias, né, então ela quer mostrar exatamente como que a gente está entrando nessa era do capital, do capitalismo de vigilância, onde todos os nossos passos estão sendo gravados. Né? Então ela já parte de uma definição aqui no começo do livro muito interessante. Né? Então, por exemplo, ela fala uma nova ordem econômica. O que é, né, o capitalismo de vigilância? É uma nova ordem econômica que reivindica a experiência humana com matéria-prima gratuita para práticas comerciais de simulados de extração, previsão e vendas. Então, assim, ela fala, né, que nós não somos o produto, né, às vezes falam, né, se você não está pagando, você não por acesso, né, nas redes sociais ou numas redes para usar o Google, você então é o produto. Né? Não, na verdade, as nossas experiências são a matéria-prima que faz movimentar essas máquinas. Né? Então, ela vai mostrar vários momentos onde que tinha uma crença muito boa com relação a uma ideia inicial muito boa, né, como por exemplo internet das coisas, os algoritmos, mas como que foi sendo deturpado, né, em vários momentos. Quer dizer, porque mesmo às vezes aplicativos como Pokémon Go, que é parece, né, inocente, sempre foi usado, ou pelo menos alguns foi deturpado, por exemplo, a internet das coisas, né, que foi sendo virado para usar o quê? Para retirar as nossas experiências, né, extrair mesmo os nossos dados para usar isso para vendas, né, para usar isso para previsibilidade, para prever o que nós vamos clicar, onde nós vamos clicar. Né? Então é sempre isso que acontece. Né? Você está numa rede e de repente você tem alguma vontade de comprar alguma coisa. Né? Ou mesmo, já aconteceu com muitos de nós, estamos ali conversando com alguém e de repente a gente abre o celular, falou sobre alguma coisa, né? Eu quero comprar um tênis novo, deve você abre lá e aparece a propaganda no Facebook e tal, por exemplo. Né? Isso é muito comum. Então, como ela vai mostrando como vários produtos vão sendo usados dessa forma, como vários aplicativos vão extraindo então essas coisas de nossas informações com esse objetivo de vender. Né? Então, mesmo o Pokémon Go, que a ideia era, né, para reconhecer, mapear ali a área, levar as pessoas a algumas regiões, né? Digamos que o dono lá do mercadinho, do bar do Zé na esquina, né, ele vai lá e paga, né, e patrocina que as pessoas que tenha mais Pokémons lá, né, na área dele. Então as pessoas vão lá, né, para consumir lá naquele bar. Então, desde isso, muitas outras coisas, né, é bem interessante porque ela vai colocando então algumas coisas que são bem que a gente usa, né, no nosso cotidiano, que acha muito bom, Google Street View, e ela vai mostrando como que tem algumas coisas bastante problemáticas, né, isso. Então, ela vai mostrando os vários mecanismos que são usados, né, então de roubar de extrair, né, o que ela chama de superávit comportamental. Então, em certo momento, ela coloca aqui um desenho que é bem interessante, onde ela vai demonstrar isso. Né? Como funciona isso? Né? Então você tem isso é como se fosse um resumo aqui, né? Onde você tem os seus dados comportamentais ali sendo extraídos e aí vai transformando em produtos de predição, né? Aplicativos que vão percebendo, né? Vão prevendo aonde que a gente vai com os nossos cliques e isso gera mais investimentos, né? Então, por exemplo, né, se eu olhei no Facebook ou qualquer rede, né, se eu olhei uma propaganda de alguma coisa, isso me levou a clicar. Digamos, aparece lá uma propaganda de algum livro que me leva a clicar e ir para a Amazon. Né? Esse clique, essa previsibilidade gerou, né, ou mostrou
que o Facebook é uma ferramenta boa de propaganda, né? Então isso gera mais as pessoas investirem mais, pagarem mais para os seus negócios, né, aparecerem mais, né? E funciona realmente, é muito interessante. De repente você está ali, vai abrir um novo negócio aqui na região, né? E ele patrocina, essa pessoa, né, patrocina, então a propaganda lá no Facebook aparece direcionado para você. Isso parece muito interessante. Os algoritmos realmente eles são muito úteis, né, em certas formas, porque facilita a sua vida em inúmeras maneiras, mas é assustador na medida que a quantidade de dados que eles estão coletando nossos. Né? Então ela vai mostrando isso, né, que eles estão a todo momento coletando. Em alguns lugares que tentam pressionar para gerar políticas, né, de cuidado com esses comportamentos que não são sugados, né, que são guardados na máquina, encontra algumas barreiras, né, quando se tenta fazer isso. Então, os Estados Unidos, que é uma tentativa de é um paraíso, né, para essas grandes empresas de tecnologia, né, que elas podem agir de uma maneira bastante livre, né, vão gerando grandes monopólios. Em alguns lugares é mais difícil, por exemplo, na Europa tem algumas leis que vão barrando isso, e isso acaba complicando mais, né? Mas mesmo nos Estados Unidos eles tentam fazer uma série de coisas para passar, né, por esconder com o quanto de dados eles têm nossos. Então ela vai mostrando. A Shoshana Zuboff, ela entrevistou várias pessoas também, né, além de toda a vasta leitura que ela teve aqui para ela chegar nesses pontos aqui. Né? Então, escreve bem, falando na parte escrita, assim, né? Ela escreve muito bem, é bem gostoso de ler. É um dos livros desse tecnologia que eu li que eu mais gostei de ler, assim, porque realmente é bem fluida a linguagem dela. Ela usa exemplos, mas eles não são exemplos, estudos de casos, né, muitas vezes, mas eles são exemplos que todos nós podemos acessar, entender, compreender muito facilmente. Às vezes você tem outros livros que os estudos de casos são muito específicos, né? Por exemplo, lá, né, a Catherine O'Neill, que ela escreveu Algoritmos de Destruição em Massa, às vezes ela pega e coloca exemplos muito específicos, né, ali que da bolha imobiliária dela explica ali com detalhes a questão do jogo de beisebol, mais específicas assim, às vezes fica até meio distante da nossa realidade, né? Mas apesar de que eu gostei também, mas realmente desses é a da Shoshana que eu gostei mais. Eu até achei ela menos radical do que outros, como o próprio Catherine O'Neill, né, com algoritmos de destruição em massa, e ainda mais, né, o Eugene Morozov, né, que aí ele é bem mais à esquerda e bem mais também quase um ludita, né? Ele mesmo fala no começo, né? A gente não pode ser ludita e tal, mas ele chega bem a ser bem crítico mesmo, mais ainda fortemente, assim, né? Que a gente tem que acabar o capitalismo, porque o capitalismo está relacionado com essas big techs muito forte, né? Então já é muito mais pessimista ainda. Apesar do que esse do Big Tech, esse livro do Eugene Morozov, eu estou no começo, eu estou um terço do livro, mas ainda tem algum caminho para eu andar, mas eu já vi por outros textos que ele é bem mais dessa alçada, assim, bem mais pessimista. A Shoshana é interessante que ela, dentro da filosofia da tecnologia, a gente poderia encaixar ela como uma determinista social. Né? Quer dizer, ela não é pessimista ao extremo, ela acha que os seres humanos têm uma capacidade, nós podemos movimentar, modificar essas empresas. Né? A gente precisa pôr alguns freios nela, que isso às vezes é uma polêmica para quem é mais de direita, conservador, mais liberal, né? Porque ela fala bastante da necessidade, a Cathy O'Neill então fala muito mais ainda, né? Mas a necessidade de legislar nesse sentido. Né? Eu confesso que um tempo atrás eu era assim meio contra essas ideias de legislar, de colocar mais freios nessas grandes companhias, mas você vai lendo cada vez mais, se aprofundando, você vê que essas grandes companhias fazem o que querem, né? Passam aí, fazem realmente coisas até que beiram a ilegalidade, né? Porque aí, quando eles vão chegando perto da ilegalidade, né, vai abrindo cada vez mais, né, as possibilidades. Né? Então, chega ali perto da ilegalidade, vão lá, pressionam para se cria, né, algumas leis, ou se fragmenta, ou deixa as leis, né, mais soltas
para eles, né? Então é bem complicado, assim, porque a gente não sabe. Esse é o temor de, por exemplo, desses autores, né, que estão estudando tecnologia, de onde a gente vai, né? Porque, por exemplo, né, eu tenho um smartwatch e eu estou coletando esses dados. As pessoas podem usar esses smartwatches o dia inteiro, né, para dormir e tal, tudo. E os smartwatches estão coletando essas informações. E isso pode ser usado contra nós, no sentido de, por exemplo, uma empresa de segurança, de seguridade social ou de segurança, de planos de saúde, né? Planos de saúde que podem ter esses dados, coletar esses dados e saber, bom, essa pessoa faz pouco exercício, essa pessoa tem algum problema ali de arritmia cardíaca e tal, tudo isso coletado pelos relógios, né? Pelos smartwatches. Isso pode ser usado, né, para fazer um plano. Então, peraí, eu vou cobrar mais do plano de saúde dessa pessoa, porque, né, eu vi que ela é assim, isso pode ser usado nos carros, né? Os carros que podem sair já com automatizados, ou não automatizados, mas que tem essa captura, né, de dados, podem também ser usados, inclusive até nos nossos eletrodomésticos, né? Muitos eletrodomésticos, e ela coloca aqui, que são de internet das coisas, estão coletando esses dados. Né? Para quê? Ela pergunta. Né? Por que estão coletando os dados se quantas vezes eu abro a porta da minha geladeira, por exemplo? Né? Então todos esses dados estão sendo coletados e estão sendo vendidos para ser usados, muitas vezes nesse sentido de a favor de nós, mas também pode ser usados contra nós, né? No sentido disso, de estabelecer, por exemplo, um carro, né? A questão do seguro do carro. Né? Você é uma pessoa que dirige com segurança e tal, né? O seu seguro vai custar tanto. Não, você é meio, né, pisa forte, acelera e tal, né? Então o seu seguro é outro. Né? Então isso tem algumas complicações que eles estão temendo já, né? Porque assim, em muitos momentos a Shoshana aqui nesse A Era do Capitalismo de Vigilância, ela mostra como que está se buscando abolir mesmo o homem. Isso é bem interessante porque eu fiz muitos contatos com o C.S. Lewis, né? Porque C.S. Lewis lá naquele livro Abolição do Homem, né, ele fala a busca por controle da natureza, né, é a busca por controle de alguns homens sobre outros homens, de alguns seres humanos sobre outros seres humanos. Então, o que eles estão fazendo aqui, segundo a Shoshana Zuboff fala, é buscar um controle da natureza humana, né, de saber exatamente quais são as previsões, como os seres humanos se comportam. Eles têm traços de personalidade que eles fazem, eles já sabem, né, sobre você muito mais do que você imagina, né, sobre os nossos. Então, as pessoas falam, não vou colocar o mínimo possível de informação nas minhas redes sociais. Né, não coloca nada. Não fala que você estuda onde, qual que é a sua idade, qual que são os seus hobbies, não fala nada. Mas o seu clique, sua carinha que você faz de descontente, né, a sua reação, ou até mesmo o tanto de tempo que você para na hora da rolagem da sua timeline, isso diz muito sobre você. Então você não precisa colocar nada. Ele sabe, mesmo assim, eles sabem muito mais do que você imagina sobre a sua personalidade, sobre a nossa personalidade. Né? Cada um lá que a gente entra lá, para um pouquinho, tá rolando, isso já está gravado como isso interessou. E aí os algoritmos vão se reorganizando para te dar cada vez mais o que você quer. Né? Seja que for notícias negativas, seja o que faz você ficar mais tempo nas redes sociais. Esse é o objetivo, né, dos sistemas, do sistema Android, da Google, da Amazon, do Facebook. É que você gaste mais tempo nos celulares, nas redes. Porque quanto mais você gastar tempo, quanto mais você clicar, mais isso vai dando rendimentos. Né? Então esse é o objetivo. Então eles estão moldando a nossa natureza humana. Às vezes as pessoas falam assim, né? Não está mudando nada, meu celular está lá, eu uso a hora que eu quiser. Então veja quanto tempo você gastou de internet. Né? Veja se você não está gastando em redes sociais 4 ou mais horas por dia olhando isso. Né? Veja se o seu nível de leitura não foi modificado conforme você usa mais celulares. Nós ficamos desatentos, extremamente desatentos, a gente não consegue mais ler, sei lá, 1 hora sem a gente pegar um celular. Nossas conversas estão diferentes, que a gente não tem mais paciência, a gente vai lá e no WhatsApp a gente acelera o áudio, então na realidade a gente quer que as pessoas também falem mais rápido. Então veja como as companhias, esse capitalismo de vigilância, ele vai mudando a natureza.
Então você veja que esse capitalismo de vigilância, o objetivo dele é modificar o nosso comportamento. Vai modificando, né, o nosso nível de leitura, a maneira como a gente conversa, tudo isso vai sendo modificado. Esse é o grande objetivo, isso é, abolir a natureza humana, como o C.S. Lewis falou há muito tempo atrás. Né? Eles querem controlar a nossa natureza, eles querem moldar a nossa natureza. A Shoshana fala, olha, calma, vamos pegar e vamos tomar a dianteira dessa modificação. A gente precisa fazer algumas coisas. A gente precisa parar com isso. Né? Ela fala assim, não adianta você pegar e parar e desligar o seu celular. É até uma crítica que ele faz lá que ela faz lá naquele documentário O Dilema das Redes, né? Que as pessoas todas lá, a sugestão é desliga as notificações do seu celular. Né? Isso vai te ajudar. Isso faz cócega na forma como a gente usa as redes. A gente precisa questionar essas grandes companhias, como elas estão usando os nossos dados e até legislar em cima. Né? Colocar uma legislação, colocar leis em cima, porque eles estão livres, eles fazem o que eles querem, a maneira que eles querem. Estão sugando os nossos dados. Né? E a gente está deixando. Então é assustador. Conforme você vai analisando, você vai vendo que todos os programas, por mais inocentes que sejam, qualquer aplicativo, eles estão fazendo uso de uma tentativa de modificar os nossos comportamentos. E já fizeram, já fazem. Né? Então, isso se acentuou ainda mais na pandemia, né? Que a gente fica à distância, que a gente não tem mais contatos visuais, vai mudando muito, né? Contatos pessoais, as pessoas vão perdendo essas habilidades de comportamentos sociais. Já era uma coisa que vinha marcado já há muito tempo atrás, já alguns autores iam percebendo essas modificações, né? Isso vai só se acentuar ainda mais com redes sociais. Né? Então, assim, esse livro, ela então, são três grandes partes no livro, né? Como eu falei, bem escrito. Uma primeira parte ela fala sobre as bases do capitalismo de vigilância, ela vai fazer um histórico e vai ver como que a gente chegou nisso, vai mostrar como o capitalismo, a partir da década de 70, né, que a gente tem um capitalismo modificado, facilitou isso. Né? O capitalismo que a gente tem é muito diferente do capitalismo anterior, né, que era aquele capitalismo de fordista, de linha de produção e tal, né, vai cada vez mudando mais, ficando cada vez mais acelerado, e com a internet, né, e redes sociais, tudo vai convergindo, tá? Não é uma coisa só, né? Então, não é só a internet, não, mas toda a economia, a forma como a gente vai gerindo a economia, o contexto vai levando a isso. Né? Depois ela vai falando o avanço do capitalismo de vigilância, né, disso que vai cada vez mais a gente vai dando, vai permitindo, né, que o capitalismo faça essas coisas cada vez mais, né, não vai deixando, né, o capitalismo entrar, esse capitalismo de vigilância, né, entrar. Veja que ela não quer acabar com o capitalismo como outros autores colocam, né, não está dizendo isso, né, o capitalismo é uma coisa ruim, tal, mas o capitalismo de vigilância específico, sim, é uma coisa preocupante, né, que é uma vertente, digamos assim, é o que a gente está hoje do capitalismo vivendo. Não quer dizer que a gente não tenha como modificar isso. Como eu disse, ela é uma determinista social, que ela acredita que nós podemos mudar isso. Né, gente? Então, é isso que ela faz, esses históricos, esse trabalho para mostrar alguns exemplos, inclusive, né, para mostrar como que a gente pode modificar isso. A gente precisa de um termo que a Cat O'Neill ela usa, a gente precisa ver a opacidade dos algoritmos, a opacidade, né, que é esse termo, é uma coisa bem comum que a gente não sabe mais ou menos como as pessoas comuns, né, não sabem como funcionam os algoritmos, eles são meio tendenciosos muitas vezes, né, a gente precisa buscar uma transparência maior desses algoritmos e também das companhias, né, elas mostrar os dados que elas têm. Às vezes tem pessoas que vão lutar por esses dados, né. Tem aquele documentário também, acho que tem na Netflix, que é o problema da privacidade hackeada, que é um cara que ele vai tentar buscar os dados dele, recuperar os dados deles que foram tomados e usados, né, para questões políticas, né, pela Cambridge Analytica. Todo mundo sabe disso, é um caso que ela analisa aqui, que ela comenta também, né, sobre essa questão do uso dos dados do Facebook para manipular eleições e tal, né, a questão do Brexit e também as eleições dos Estados Unidos. Depois você tem
uma parte 3 aqui, que ela fala do poder instrumentário para uma terceira modernidade, né? Como que é, foi usado muito psicologia para usar essas redes sociais, né? Para conceber essas redes sociais. Né? Então, ela cita bastante o Skinner, né? Um filósofo behaviorista que usava bastante, que o objetivo dele era exatamente fazer uma sociedade planejada, onde as pessoas, onde você estivesse controlando, você conseguisse controlar, né, todas os comportamentos das pessoas, né, e é uma questão que ela fala, né, mas como controlar os controladores, né, uma questão bem interessante que o próprio Lewis coloca na Abolição do Homem, né, mas quem que vai cuidar dessas pessoas que estão controlando? Né, que estão cuidando de estabelecer essas grandes companhias. Né? O Lewis estava lá pensando sobre questões de planejamento da ciência, né, do transhumanismo. Né? Ele estava falando assim, então essas pessoas, tem certas pessoas que vão dizer como que é para gerir a natureza, né, e a natureza humana. Mas quem que tá acima deles? Né? Quem que está controlando eles? Né? Eles estão livres, eles podem fazer o que eles quiserem, do jeito que eles quiserem. Né? Então isso é bastante problemático, porque leva assim, quem diz que eles têm a razão? Né? Quem diz que eles estão certos? Então esses planejadores, o Lewis também falava dos planejadores, né? A Shoshana fala aqui que esses planejadores, então, eles estão planejando como eles querem a sociedade sem questionar, sem abrir espaço para questionamentos. Né? É uma caixa preta. Então tem uma discussão bem grande, às vezes, quando eles tentam entrar no Google, né, no Facebook, né, que falar como que funciona, esses algoritmos abrem, mas é extremamente fechado e bem difícil de você ter acesso a isso. Né? Então, assim, são 18 capítulos, né, no livro, assim como eu disse, bem escrito, gostoso de ler, vale bem a pena. É um dos livros que eu mais gostei de ler dessa crítica às big techs, né, aos algoritmos. É bem interessante, então ela tem um conhecimento, não é técnico, não é uma linguagem técnica, né, bem acessível. Eu acho que todo mundo tinha que ler. Claro que ela propõe poucas mudanças, assim, até práticas no nosso dia a dia, né? Tem outros autores que falam no nosso dia a dia como que a gente pode fazer, tipo o Albert Borgman, né? Que fala como que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Ele não está muito preocupado assim, vamos lá e mudar as grandes companhias, né? Vamos lá e derrubar as grandes companhias. Né? Ele está mais preocupado assim no nosso cotidiano, no nosso uso. Isso é interessante também, né? Acho que esses autores se complementam, né? De a gente pegar e ver no nosso cotidiano mesmo, como que a gente tem feito uso dessas redes sociais, né? Tá demais, então, né, a gente tem que tomar cuidado. A Shoshana Zuboff, ela está preocupada no grande esquema das coisas, e realmente é uma preocupação bem real, né? Que a gente precisa, é uma questão governamental, inclusive, né? De governos, e ela fala assim, não adianta um governo só se levantar, porque, né, digamos lá, sei lá, um governo russo vai lá, ele se levanta, tem que ser uma coalizão, alguma coisa maior para questionar democraticamente a forma como essas empresas têm atuado. Né? Que quando você começa a ver, realmente é assustador o poder que eles têm. Né? E não é à toa que essas empresas valem bilhões, elas estão usando a matéria-prima, os nossos comportamentos para vender. Né? Então todos os nossos dados, e assim, a Shoshana ela não deixa nada ileso. Né? Airbnb, Uber, né? Eu citei Pokémon Go, todas essas coisas são usadas para retirar esses nossos comportamentos. Não são. Até a internet das coisas. Até a gente precisa pensar, não quer dizer que a gente não deve investir nisso, em cidades inteligentes, mas que a gente precisa pensar e questionar o papel dos algoritmos nisso e quem vai gerir isso. Né? Quem que vai cuidar desses planejadores? Quem vai controlar os controladores? Né? A gente precisa questionar bastante isso. Então, acho que é um livro essencial, um livro que, como eu disse, todo mundo pode ler, né, é gostoso de ler, principalmente quem está envolvido com tecnologia, então é, né, extremamente necessário. Mesmo se você é extremamente favorável aos algoritmos, né, eu amo os algoritmos, leia. Né, você vai tirar muitos proveitos para pensar, né, em como você tem feito isso, como você tem usado os algoritmos, como a gente, no nosso cotidiano, pessoas que não estão ligadas diretamente aos algoritmos, escrevendo algoritmos, né, fazendo aplicativos, a gente pode usar no nosso cotidiano para ver como que a gente tem usado essas redes, como a gente tem usado dessas tecnologias. Né? Então, eu gosto muito
dela, eu gostei muito dela porque ela não é tão pessimista assim, né, como outros autores, né, que tem por aí de tecnologia, que ela tem esperanças. Nós não somos desesperançados com relação a essas grandes companhias. Estamos perdidos e pronto, né? Só aguardar a distopia que vai virar isso tudo, né? Mas ela vê que tem. Só que a gente precisa dar alguns passos, né? Para modificar isso. Né? Como sociedade inteira também. A gente precisa pensar e questionar isso. A gente tem feito muito pouco isso, né? Eu acho até. Eu tenho filhos em idade escolar, né? Ensino fundamental, acho que precisa ser conversado sobre isso com as crianças. As crianças têm crianças usando aplicativos, ganhando dinheiro através de aplicativos, extremamente perigoso. Né? Então a gente precisa, como sociedade, pensar mais fortemente com relação ao papel dessas tecnologias. É uma coisa meio nova. Né? Eu estava comentando hoje mesmo cedo com a minha esposa, com alguns amigos, que quando a gente vai para um curso, por exemplo, de um curso na graduação, né, que está relacionado a alimentos, se você chega e fala sobre a indústria de alimentos, né, fala questionando, né, olha, que faz esses alimentos que fazem mal e tal, as pessoas não vão te chamar de anticiência e tal, né, elas vão conversar e tal. Agora, se você chega, isso eu tenho experiência própria, quando eu chego para pessoas que estão trabalhando na engenharia da computação, pessoas que estão técnicos em sistemas de informação, pessoas que estão trabalhando, né, com algoritmos e tal, com tecnologia, e você fala mal dos algoritmos, eles falam que você é ludita, que você é anti-tecnologia, né, tecnofóbico, tem medo de tecnologia. Então isso mostra como a nossa sociedade, como é uma coisa nova, né, esses algoritmos e tal, essa tecnologia de redes sociais, é uma coisa nova e a gente ainda não tem pensado nos males que ela pode fazer. Ela pode trazer muitas coisas boas, né, muitos benefícios, mas a gente também precisa conversar sobre os malefícios. Então, livros como esse, da Shoshana Zuboff, é uma grande inclusão assim na leitura de qualquer um. É muito bom que foi traduzido isso. É um livro bem interessante que a gente precisa ler e discutir. Então, fica a sugestão. A Era do Capitalismo de Vigilância, Shoshana Zuboff. Excelente leitura.